Por que a Trindade é tão importante? Bom, ela é a crença que faz o cristianismo ser o cristianismo, diferente de outras religiões. E é assim que nós sabemos quem Deus verdadeiramente é. Se não temos a Trindade, então não temos o Deus cristão, e então não temos o cristianismo. Então, como podemos entender a Trindade? Bom, pela natureza podemos saber o que Deus é e que Ele criou todas as coisas, mas somente pela Bíblia podemos saber quem Deus é. E o cristianismo é a religião em que adoramos a Cristo. E nós o adoramos porque Ele é Deus, mas Ele também é o Filho do Pai, que também é Deus. E ambos enviam seu Espírito, que chamamos de Espírito Santo, que também é Deus. E é isso que chamamos de Trindade, que é a abreviação de triunidade, que explica como Deus é três e um ao mesmo tempo. Deus tem somente uma natureza, e uma natureza é aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. E por dizer que o Pai, o Filho e o Espírito são todos Deus, é dizer que todos eles têm tudo o que faz Deus ser Deus. Eles são um só ser, onipotente, onisciente e eterno, e têm a mesma vontade, mente e natureza. Mas também, Deus são três pessoas distintas, e uma pessoa não é o mesmo que uma coisa, ou ser. Uma pessoa só é definida pela relação que ela tem com outras pessoas. Então as três pessoas da Trindade têm papéis distintos em termos de como se relacionam com a gente. O Pai nos cria, o Filho nos redime e o Espírito nos transforma. Mas mesmo assim, essas ações não podem ser separadas umas das outras. Mas antes de sermos criados, antes que qualquer coisa, exceto Deus, existisse, o Pai, o Filho e o Espírito eram apenas distintos entre si. Mas como nós entendemos tudo isso? Como já dito, é o que a Escritura revela. A Bíblia deixa claro que há apenas um Deus, e o Pai é Deus, mas Jesus, o Filho, também é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. E não são apenas três formas da mesma pessoa, porque na Bíblia vemos as três pessoas interagindo entre si. Em Mateus 3, o Pai declara que Jesus é o Filho e envia o Espírito Santo sobre ele. Em Isaías 48, o Filho diz que Deus o enviou junto com o seu Espírito. E em Zacarias 2, o Senhor declara que ele está vindo e saberão que o Senhor o enviou. Agora vamos esclarecer alguns mal-entendidos, que são heresias, que são muito comuns por aí. Algumas pessoas pensam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas três formas de Deus, mas isso é heresia, que se chama modalismo. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito interagem entre si, o que não pode acontecer se forem apenas três formas da mesma pessoa. Algumas pessoas pensam que o Pai, o Filho e o Espírito são três partes que formam um Deus, mas isso também é uma heresia, chamada parcialismo. Ela diz que o Pai, o Filho e o Espírito são, na verdade, cada um deles apenas um terço Deus. Mas Deus não pode ser dividido em partes. Cada pessoa da Trindade é totalmente Deus, então é heresia mesmo. Algumas pessoas pensam que o Pai, o Filho e o Espírito são três seres diferentes que trabalham juntos. Mas isso também é uma heresia, chamada triteísmo, e vai contra a definição de quem Deus é. A Bíblia é muito clara ao dizer que há apenas um Deus que já existia antes de tudo. Então, se há três seres que sempre existiram, então Deus não seria realmente a primeira coisa a existir. Outro erro é que algumas pessoas pensam que dentro da Trindade existe uma relação de submissão eterna entre o Filho e o Pai. Mas isso também é uma heresia, chamada subordinacionismo. Mas é fácil ver por que as pessoas caem nesse erro, porque a Bíblia fala de Jesus se submetendo ao Pai, mas a Bíblia também fala de Jesus fazendo outras coisas que Deus não faz, como sentir sede ou não saber alguma coisa. A razão para isso é que, embora Jesus seja verdadeiramente Deus, ele também é verdadeiramente humano. Ele tem uma natureza verdadeiramente divina e verdadeiramente humana. Então essas coisas Jesus realmente faz, mas de acordo com a sua natureza humana. Então, na eternidade, o Filho não se submete ao Pai, mas Jesus se submete ao Pai de acordo com sua natureza humana, porque ele é o exemplo perfeito de ser humano, e todos os seres humanos devem se submeter ao Pai. E se você está tentando explicar a Trindade, não use analogias, porque elas quase sempre acabam caindo em uma dessas heresias que eu falei. Algumas pessoas dizem que a Trindade é como as três fases da água, mas isso é modalismo, porque a água se manifesta em um estado só por vez, diferentemente de Deus. Algumas pessoas dizem que é como o sol, sua luz e o seu calor, mas isso implica em que o Filho e o Espírito são apenas criações de Deus, em vez de serem o próprio Deus. Então não é legal usar essa também. Algumas pessoas dizem que são como as três folhas de um trevo, mas isso é parcialismo, porque cada folha não é o trevo em si, mas cada pessoa da Trindade é verdadeira e suficientemente Deus. Algumas pessoas dizem que é como um ovo, mas isso também é parcialismo. E também, quê? Então, se não devemos usar analogias, como explicamos a Trindade? Felizmente, a igreja já tem um documento que explica tudo isso, chamado Credo Atanasiano, ou Credo de Atanásio, que todas as igrejas históricas, protestante, católica e ortodoxas, concordam com o que está escrito nesse credo. Então leiam ele, e eu vou até deixar um link na descrição para vocês, se quiserem. Mas por que tudo isso é tão confuso? Bom, se Deus é infinito e nós somos finitos, é razoável supor que não somos capazes de compreender com nossas mentes limitadas aquilo que é ilimitado. Mas pensa comigo, se a gente estivesse só inventando tudo isso, a gente ia fazer bem mais fácil de entender, né?